começa a dar aula e esquece. Muito bem, pessoal. Muito boa noite para vocês aí. Cada um no seu cantinho, né? A gente não está acostumado, né, com esse formato propriamente dito aqui. Eu, particularmente, gosto muito de estar em contato, de cursos presenciais, né, que a gente tem a possibilidade de interagir mais, né? Espero aí, separei uma horinha, né, mais ou menos de conteúdo para passar para vocês, com a intenção, eu tenho uma empresa de alinhadores, né, no Easy Solution, mas não é o objetivo, não é falar da empresa, e sim do fluxo de trabalho digital que hoje vocês que estão se formando em ortodontia nesse momento estão pegando já esse fluxo em andamento, né? Uma coisa que eu comecei a trabalhar aí há mais de 6 anos atrás, agora está se tornando realidade, né? As coisas estão mais acessíveis, né? Para que realmente o ortodontista, o dentista, né? E aqui na nossa área, aqui, o ortodontista, o ortopedista funcional, possa verdadeiramente entrar nesse fluxo aplicando, né, tudo que está disponível para ele nesse momento. Então, a minha ideia aqui hoje com vocês é dar uma introduzida nesse... Deixa eu só desligar meu WhatsApp aqui. Nesse mundo, já que as coisas estão mais fáceis. Está mais fácil não significa que está tudo redondo, né? A gente tem muitos problemas ainda, pedras para a gente tirar do caminho, para que a gente possa verdadeiramente trocar o que a gente faz hoje de analógico para um fluxo digital. Partindo aí, por exemplo, de um modelo, né? Modelo de estudo em ortodontia, que hoje ainda a maior parte dos ortodontistas ainda trabalha, por exemplo, com modelos zocalados, né? Modelos físicos, modelos de gesso, para ser feito o diagnóstico, o estudo e o planejamento dos casos, né? Hoje a gente está numa transição, como vocês já devem saber, para um uso de um modelo digital, né? Eu vou falar um pouquinho daqui a pouquinho para vocês, que veio realmente para substituir com várias vantagens um modelo de gesso. A gente está usando uma coisa que já está há mais tempo disponível para vocês, que são telerradiografias panorâmicas digitais, né? Isso já está disponível há mais tempo, mas realmente faltava a história do modelo de gesso para que a documentação ortodôntica seja transformada totalmente de analógica para digital, para que a gente não tenha que armazenar nos nossos consultórios documentações físicas, pastas, caixas de modelos, né, que tomam tempo, tomam espaço dos nossos consultórios, que estão suscetíveis aí, por exemplo, a quebra de modelo, mofa, aquela história toda, né? Então, hoje, você trabalhar digitalmente te possibilita que você trabalhe com mais segurança, com mais rapidez e com uma economia aí de espaço físico. Só que, como eu falei para vocês, ainda existem pedras no caminho, né? Eu acredito que aqui na nossa conferência existam pessoas de diferentes cidades, né?
não só de capitais, mas de cidades também do interior. E o provedor das documentações dos nossos pacientes, por exemplo, que são as radiologias odontológicas, nem todas, por exemplo, possuem um scanner intraoral para obtenção de modelos digitais. Né? Tô certo ou não? Manda no chat aí. Quantos de vocês aí... Dá até para fazer uma pesquisinha, né, Silvião? Quantos de vocês hoje têm radiologias que têm o scanner intraoral? Né? E eu nem vou fazer a outra pergunta, que é quantos de vocês hoje não usam nada de documentação ortodôntica física? Não usam pasta, seu paciente não tem mais uma pasta de documentação, as radiografias não são mais radiografias impressas e os modelos são digitais. Né? Nós também 45 pessoas agora aí, eu aposto que não tem mais que 5 que trabalham efetivamente no fluxo digital. Né? Então, estamos num período de transformação. Ok. Por que eu estou falando tudo isso? Né? Porque se o tema aqui é alinhador ortodôntico, né? Os alinhadores eles estão agora no começo da onda do uso dos alinhadores. Né? Então, para muitos ainda é uma novidade, para o público em geral ainda é uma super novidade, poucas pessoas sabem o que é um alinhador ortodôntico, né? Alguns são impactados aí pela marca mais forte que a gente tem de alinhadores no mercado hoje, que é o Invisalign, né? Mas as pessoas às vezes já ouviram falar na Invisalign, mas poucos sabem, na verdade, o que é um alinhador ortodôntico. Então, o alinhador ortodôntico, que já existe há bastante tempo, só que era confeccionado através de um fluxo manual que traz uma série de problemas, não vou entrar nesse nível de detalhes, mas você fazer alinhadores manualmente, você tem uma pobreza de resultados clínicos muito grande e uma dificuldade muito grande de fluxo de trabalho também. Então, alinhador está no começo da onda agora, por quê? Porque o mundo digital se aproximou da gente. Né? As radiologias estão caminhando na direção de prover modelos digitais, documentação digital. Os consultórios, né, algumas clínicas com maior bala na agulha, aí, né, maior poder financeiro, às vezes até estão comprando scanner. Né? Ainda é um equipamento extremamente caro para a grande realidade aí do país, mas existe um movimento. E tecnologia, como vocês sabem, é assim, ela começa cara, né? Assim como as TVs de LCD, aí, né? Que há pouco tempo atrás eram extremamente caras, né? Ninguém tinha. Né? Quem tinha era só gente com bastante dinheiro, e hoje já estão super acessíveis. Então, tecnologia é assim, e eu acredito que para o futuro, todos nós vamos ter dentro das nossas clínicas, por exemplo, um scanner intraoral. Bom, para o mundo dos alinhadores, é fundamental você trabalhar com modelos digitais. Né? Não é essencial, ou seja, todos vocês aqui que estão na live hoje podem trabalhar com alinhadores ortodônticos de última geração. Né? Já existem diversas marcas de alinhadores no mercado. O Easy Solution é uma delas, e todos vocês, independente de vocês terem um scanner no consultório, independente de vocês terem uma radiologia que presta serviço na cidade de vocês que tem um scanner, independente de tudo isso, todos vocês podem trabalhar com alinhadores de última geração através do fluxo digital. Mas você ter o modelo digital mais acessível. Por quê? Porque senão você vai ter que fazer o envio, vai ter que fazer a moldagem do seu paciente e o envio do modelo de gesso para o seu prestador, para o seu laboratório parceiro, para o seu sistema de alinhador parceiro, para que possa ser
feito o planejamento e a confecção dos alinhadores. Quando você tem um modelo digital, a vida fica mais fácil. Beleza? Dúvidas aí até agora, não? Vamos embora. Então, agora eu vou compartilhar a minha tela com vocês para falar um pouquinho do fluxo de trabalho digital, né? Que em breve vai ser aplicada para toda a ortodontia, né? Independente se você vai trabalhar com brackets, fazendo uma colagem manual, clínica, independente se você vai trabalhar com alinhadores, independente se você vai trabalhar com colagem indireta de brackets, independente do caminho que você vai usar em termos, independente se você vai trabalhar com ortopedia funcional dos maxilares, independente do caminho que você vai usar o tipo de tratamento que você vai fazer no seu paciente, para futuro você vai usar as ferramentas do mundo digital. Então, hoje o tema é alinhador, então nós vamos falar um pouquinho de como funciona o fluxo básico para se trabalhar com alinhadores ortodônticos, independente se você tem scanner ou não, se a radiologia tem scanner ou não. Beleza? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, então. Vamos lá. Muito bem. E vamos começar do básico. Eu não sei de vocês aí. Silvião, tela compartilhada aí? Agora eu não estou te vendo mais. Tudo perfeito. Tudo perfeito. Vamos lá. Então, vamos começar do básico. Eu não sei se vocês já têm alguma experiência com alinhador, já pegaram um alinhador na mão, né? Ou já tocaram algum tratamento, ou já foi tratado com alinhador, mas, basicamente, o que é um alinhador? É um plástico, galera. É uma placa, né? Um plástico que é termoplastificado, né? Uma placa que é termoplastificada em modelos de gesso quando se fazia alinhador de fluxo manual, ou em modelos prototipados, que é hoje o fluxo mais moderno, né? Essas placas de acetato, uma variação desse material, hoje as empresas estão investindo para melhorar cada vez mais as propriedades físicas desse material. Esse material é termoplastificado em uma máquina que parece uma plastificadora que vocês conhecem aí no dia a dia, depois eu vou falar a diferença, em cima de modelos que foram impressos em impressoras 3D. Basicamente, com uma variação ou outra de espessura da placa, do modelo que foi impresso, material de impressão do modelo, da termoplastificadora, o fluxo básico de trabalho de confecção de alinhador é esse, certo? Para futuro, né? Qual que vai ser a tendência? É que os alinhadores não sejam mais termoplastificados, que eles sejam, você não tenha mais a impressão dos modelos e que os alinhadores sejam impressos diretamente nas impressoras 3D. Já vi uma pessoa falando disso, outra pessoa falando disso, mas na massa não é o fluxo real ainda. O fluxo real é esse que eu estou apresentando para vocês aqui. Tranquilo? Vamos lá. Numa visão bem, como é que eu posso dizer, nada comercial, né? Apesar de estar o logo do Easy Solution aí, eu considero que, né, Silvião, a gente, como professor, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Então, a gente tem que formar vocês dentro do mundo real, dentro do que a gente faz
e dentro do que a ciência mostra para a gente, né? Ciência em termos de produção científica, certo? E aí, qual que é a conclusão que a gente chega aí, baseado na experiência que eu tenho de uma década de uso de alinhadores, não só do meu sistema, até porque o meu sistema só tem 5 anos, mas de outros sistemas também, e baseado em produção científica, que eu vou mostrar alguns trabalhos para vocês aqui. Existem melhores indicações para alinhadores ortodônticos, né? A maior, sei lá, sugestão que eu posso dar aqui para vocês, quando a gente fica com o CRO mais antigo, né? A gente acaba sentindo segurança para falar algumas coisas, né? Então, tenho 20 anos, 22 anos de formado aí, praticamente tudo isso, todo esse tempo também de formação na área de ortodontia e ortopedia. O que eu posso falar para vocês é o seguinte: estudem e aprendam diferentes técnicas. Aprende a trabalhar com ortodontia convencional, aprende a trabalhar com os autoligados, aprende a trabalhar com ortopedia funcional, aprende a trabalhar com alinhador. Por quê? Porque se você seguir esse caminho, o que acontece? Quando chegar um paciente para você, o que acontece? O que vai acontecer? Você vai identificar no seu paciente o que ele está precisando. E aí você vai ter diversas ferramentas para realizar o tratamento desse paciente. Se você só sabe uma técnica, se você só sabe ortodontia convencional, ou se você virou um apaixonado pelo alinhador e só faz alinhador, ou se você só faz ortopedia funcional, você adapta todas as necessidades de todos os pacientes àquilo que você gosta de fazer, né? O que eu não considero, sinceramente, o melhor caminho. A gente não sabe nada, você pode estudar muito que você vai continuar não sabendo nada, mas você tem que aumentar o seu arsenal para tratar de uma forma melhor o maior interessado no seu tratamento, que é o seu paciente. Então, dentro da indicação das melhores indicações para alinhador, eu ficaria restrito, vamos dizer assim, a isso que está na tela aí que vocês estão enxergando. Alinhador é top para corrigir apinhamentos, né, ligados aí à penúltima indicação aí, que são recidivas, para fechar espaço, né, fechar diastemas, para fazer um preparo pré-reabilitação estética, que ainda é muito pouco usado, né? As clínicas que trabalham fazendo lentes de contato, facetas, elas muito poucos acabam fazendo um pré-alinhamento aí que pode ser feito de uma maneira simples e rápida com o alinhador, e aí para fazer os preparos para a reabilitação acabam tendo que desgastar, fazendo muitas compensações, né? A ortobroca, que eu brinco, né? O pessoal faz muita ortobroca. Então, é um caminho muito bacana. Inclusive, já aproveitar para convidar vocês, na quarta-feira que vem, dia 22, às 8 da noite, eu vou fazer uma live com um cara que usa bastante alinhador para fazer esse trabalho pré-reabilitador. Tá? Mais informação sobre a live, vocês entrem lá no Insta do Easy Solution, que é _Easy Solution, e aí vocês vão ter mais informação sobre a live lá, mas já estão todos convidados, vai ser uma live aberta pelo Insta, tá bom? Muito bom também alinhador para finalizar tratamentos em ortopedia funcional, porque a ortopedia trabalha desenvolvendo muito bem a arcada, harmonizando base óssea, equilibrando funcionalmente um sistema estomatognático, mas tem a pedra no sapato, que é fazer o alinhamento dos dentes com um aparelho ortopédico. É muito difícil, né? Não que não dê, mas é difícil. Então, eu não vou ficar fazendo o meu paciente, eu sou ortopedista funcional, mas chega um momento,
do meu tratamento ortopédico, que eu não fico sacrificando o meu paciente a fazer um alinhamento com aparelho ortopédico, se eu sei que é muito mais fácil fazer com alinhador ortodôntico. Então, é isso que eu falei para vocês. Pega o que o cara está precisando e usa a técnica melhor para fazer o que ele está precisando. Para finalizar, tratamentos ortodônticos, também bastante indicado naquele momento que o paciente vai casar, ou tem a festa de 15 anos, tem a formatura, que o cara quer tirar o aparelho. Dependendo do estágio do tratamento, é muito bacana. Você tira o aparelho e depois faz a finalização com os alinhadores. Recidiva, que é um mundo, né, de pacientes, né? Milhões de pacientes hoje já tiveram acesso aos tratamentos ortodônticos convencionais. E, infelizmente, a gente sabe que no mundo real, se o paciente pós-tratamento ortodôntico não utilizar uma contenção, ele tem uma chance de ter algum grau de recidiva, né? Isso faz parte do mundo da ortodontia e não existe nenhuma técnica, nem se essa boca estiver super equilibrada funcionalmente, isso não é garantia de estabilidade de posicionamento dentário, né? Então, o paciente que já usou um aparelho convencional, e aí eu aposto mais uma vez aqui, nos 45 participantes agora da live, eu aposto que pelo menos 30 de vocês já usaram o aparelho e já tiveram recidiva. E vocês que tiveram a recidiva não querem fazer um tratamento com ortodontia convencional novamente, certo? Então, uma baita indicação onde os problemas maiores já foram resolvidos lá atrás e agora você tem um retoque, um refinamento, corrigir essa recidiva com alinhador é muito bacana, muito bem indicado, rápido, um tratamento ortodôntico direcionado à necessidade do paciente atual. Tranquilo? Tudo bem aí, Silvião? Tá tudo tranquilo aqui. Se tiver alguma pergunta aí, você me interrompe, tá bom? Fechado. Vou mandar mais um pouquinho aqui, então. Quando a gente fala aí... Eu falei para vocês no que eu me baseio para falar daquelas melhores indicações, né? E aí, trabalhos recentes mostrando o que para a gente? Né? Que cientificamente é melhor você ficar dentro das melhores indicações. Então, trabalho de 2018 aqui, sobre uma revisão sistemática aqui de tratamentos com Invisalign, mostrando, né, que os trabalhos que você se baseando, né, em evidências científicas, você vai indicar os alinhadores com segurança para tratamentos de complexidade mais baixa e moderada, casos de não extração e pacientes fora da fase de crescimento, né? Outro trabalho aqui da Angle Orthodontics, 2019, falando da previsibilidade de tratamentos com Invisalign, né, em casos de extração. E a conclusão do trabalho é que controle da ancoragem, né, dos primeiros molares e da retração dos incisivos em casos de extração não foram totalmente alcançados, né? Idade, a formato e quantidade de attachments e a quantidade de apinhamento influenciaram na qualidade do tratamento. Outro trabalho aqui, 2019 também, falando da questão da expansão com alinhador. Isso é uma questão muito polêmica. Para fazer expansão com alinhador, qual que é a resposta científica para isso? Depende do que você chama de expansão. Se você tem dentes
lingualizados, né, inclinados para lingual, ou palatinizados, inclinados para palatina, e você verticaliza, obviamente você ganha perímetro de arcada. Ao ganhar perímetro de arcada, se você quiser chamar isso de expansão, ok. Agora, não pense que se você tiver dentes verticalizados, você vai conseguir fazer aumento de perímetro de arcada se você não inclinar esses dentes para vestibular. O resumo aí do artigo científico é esse. Então, são só alguns exemplos, mas minha sugestão é que vocês fiquem, ainda mais quem está começando no mundo dos alinhadores, fiquem aí dentro dessas melhores indicações. Beleza? Muito bem. Vamos lá. Vamos mostrar alguns casos clínicos, então, que eu acho que o trabalho com o alinhador foi bem bacana. E depois que eu mostrar esses casos clínicos, eu vou falar do passo a passo do fluxo de trabalho, né, clínico com alinhadores. Então, aqui é um caso que um professor que é parceiraço meu, do Rio Grande do Sul, chegou esse paciente para ele, buscando, obviamente, uma melhora aí estética, né, esse fechamento de diastema, só que olha a quantidade de inclinação que eu tenho desses incisivos, né, e num caso que eu tenho uma falta de overjet para trabalhar. Essa inclinação, né, eu tenho certeza que aqui também no grupo tem muitas pessoas que trabalham com restauradora, né, ou se não trabalham diretamente com restauradora, tem colegas na clínica, né, que trabalham com restauradora, e vão concordar comigo que para fazer um trabalho reabilitador sem fazer um trabalho aí pré-reabilitação com ortodontia, vão ser feitas grandes compensações, né, em termos de desgaste dentário. Então, super indicado aí um trabalho. Você vê que ela está encaixadinha ali de canino para trás. Então, o que me interessa? Fazer um trabalho pré-reabilitador rápido, né, eficiente, para que a minha reabilitação depois tenha um resultado melhor. Hoje, esse trabalho reabilitador já pode também ser todo planejado digitalmente. Então, o que está rolando aí no vídeo para vocês, do lado esquerdo, é o design feito pelo reabilitador no modelo digital, já relacionando tudo que ele está fazendo ali com a face do paciente, que é a essência do DSD, para quem nunca ouviu falar, Digital Smile Design. A essência do DSD ou de outros sistemas de planejamento digital do sorriso, basicamente é essa, você fazer o design de facetas, de lentes, de restaurações guiadas pela face. Então, aí é o trabalho, né, que eu falo, você vê que já está tudo disponível. Isso aí, já existe software, já existe modelo digital, já existe scanner, já existe o programa para se fazer isso, só que ainda são pouquíssimas pessoas que trabalham assim, porque você ainda tem uma curva de aprendizado que todos nós estamos enfrentando para trabalhar digitalmente. Para a geração que está chegando agora, já fica mais fácil, né? O mundo já é digital, né? Para a geração de CRO mais antigo, essa transformação não é tão simples, né? Falar, por exemplo, professor Silvio, ou falar para mim mesmo, falar assim, olha, agora é o seguinte, você não vai mais planejar seus casos pegando um modelo na mão, você não vai mais ensinar seus alunos a planejar casos usando modelos de gesso, né? Isso para a gente é mais desafiador do que para quem está aprendendo, porque para quem ensina, você gosta de ensinar coisas que você domina, que você tem experiência.
né? Coisas que você tem segurança. Então, para o formador de opinião, para nós professores, formadores de opinião, isso está sendo um grande desafio também. Bom, na tela aí, o que vocês estão vendo? Uma vista oclusal do modelo digital pré, né, original, do lado esquerdo da tela aí, como o paciente chegou, e do lado direito, o objetivo do tratamento com um alinhador para que a reabilitação, as facetas, as lentes, sejam feitas de uma maneira muito mais conservadora, com um resultado clínico muito melhor. Indiscutível, gente. Isso que eu fico, assim, a gente tem que ter paciência, obviamente, mas a gente fica, como que eu posso dizer, impressionado como isso não entrou na vida do dentista ainda. Como eu vejo reabilitadores desgastando muito os dentes e fazendo restaurações com grandes compensações, né? Sendo que um trabalho desse, por exemplo, você faz em 4 meses e meio, em 6 meses, utilizando alinhadores, e de uma maneira que o custo agora não é tão impactante num custo de uma reabilitação. Por exemplo, hoje, se você colocar aí uma média entre R$ 1.500 e R$ 6.000 uma lente, perdão, R$ 1.500 e R$ 2.000 uma lente de contato, uma faceta, né, o custo que o dentista mais ou menos vende para o paciente. Se você fizer isso de canino a canino, 6 vezes entre 9.000 e 12.000, e você tem o custo dos alinhadores hoje laboratorial para fazer um trabalho desse, entre 1.500 e 2.000, custo médio. Então, isso não é desculpa mais para não se fazer esse alinhamento e ganhar no fluxo e ganhar no resultado da reabilitação no seu paciente. Então, olha lá, a gente saiu daquela situação para chegar nessa situação. Com certeza, muito mais fácil para o reabilitador trabalhar agora. Aí você vai falar assim, pô, Luciano, mas não fechou todos os diastemas. Não fechou porque era planejamento do reabilitador que não era para fechar. Porque senão podia prorrogar mais 1 mês e meio aí de tratamento e ter fechado totalmente esses espaços, sem problema nenhum. Ok? Então, um belo exemplo aí do trabalho com alinhadores, aqui já é o fluxo do reabilitador, né? Escolha de cor, aí a prova, o mock-up, né? Olha só na foto da esquerda ali o resultado pós-uso do alinhador, e aqui na foto da direita já uma fase de mock-up antes do preparo para realização das lentes de contato e das facetas. Aqui já o paciente com as peças em posição e o resultado final aqui, que eu duvido, né, que iria ficar parecido, semelhante a isso, se não tivesse feito o trabalho pré-reabilitador com os alinhadores. Aí as fotos artísticas, que são altamente motivacionais para o paciente. Aí. Muito bem. Aqui mais um exemplo de uma ótima indicação aqui dos alinhadores, que são os apinhamentos, né? Quantos e quantos pacientes hoje não têm um apinhamento maior ou menor que esse que eu estou mostrando aí nessa vista oclusal para vocês? Se bobear, muitos de vocês que estão assistindo fizeram um tratamento ortodôntico e tiveram uma recidiva como essa, por exemplo, né? Então, uma bela indicação aqui. Prestem atenção aí na posição dos incisivos, que já é a evolução, né, as etapas do tratamento com alinhador. No Easy Solution, quando eu saio de uma etapa dessa aí, que vocês estão vendo, original, né, para uma primeira etapa, ó, eu tenho aí um gap de 1 mês e meio de tratamento, que é feito com 3 aparelhos, 3 alinhadores. Então, eu saio daqui, original, para uma etapa primeira, 1 mês e meio,
depois de 3 meses de tratamento e depois de 4 meses e meio de tratamento, eu tenho meus incisivos alinhados, 4 meses de tratamento no Easy, 9 alinhadores que o paciente vai usar, trocando de 15 em 15 dias. Aqui é a vista frontal desse alinhamento, a vista lateral, corrigindo o apinhamento e também, reparem, olha, esse paciente, o que estava acontecendo? Ele tinha uma reabilitação superior e o periodonto sentindo bastante, né, começando a ter retração superior decorrente da falta de overjet que ele tinha. Então, quando eu examinei a oclusão desse paciente, na posição de máxima intercuspidação, o que eu sentia? Uma pancada na palatina dos incisivos superiores, né? Sendo que em máxima intercuspidação a gente sabe que esse contato não deve existir, né? Só nos movimentos funcionais. Então, um dos objetivos foi esse, ó, criar um pequeno overjet para esse paciente, para que esse trauma oclusal parasse de acontecer também. Aqui a tabela que é gerada com todos os movimentos que são feitos no tratamento do paciente. Essa é uma característica do tratamento com alinhador, a previsibilidade do tratamento. Aqui uma guia, não vou entrar em detalhes, mas uma guia de desgastes interproximais. E a resposta que o paciente sempre quer, né? Quando vai começar um tratamento com a gente. Quanto tempo de tratamento, quanto tempo eu vou precisar usar os aparelhos, quantos aparelhos eu vou utilizar, né? Apesar de não ser matemática, né? Biologia não é engenharia, você tem uma previsibilidade muito grande no tratamento com alinhador. Se o paciente é colaborador, né? Usa lá suas 20 horas de aparelho por dia, o que não é uma coisa fácil. Você tem essa resposta para dar para o paciente. Olha, você vai precisar de aproximadamente X alinhadores para fazer o seu tratamento. Seu tratamento, o tempo estimado de tratamento vai ser, por exemplo, nesse caso que eu acabei de mostrar, 4 meses e meio. Essa previsibilidade é muito bacana. Aqui a vista oclusal do modelo inferior, né, modelo digital, do lado esquerdo, e o resultado clínico do lado direito, em 4 meses e meio de uso de alinhador. Muito bem, mais um casinho que eu gosto de mostrar, porque foi a primeira publicação do Easy Solution, que foi feita na revista da SPO. Um caso de apinhamento, também bastante comum, né? Um desalinhamento superior e um apinhamento inferior, que foi resolvido em 6 meses, né? Aí a publicação foi um trabalho de conclusão de curso da especialização de um aluno da especialização da SPO. Aliás, tanto o professor Bretos quanto a equipe dele sabe que a gente está completamente aberto para colaborar. Se algum de vocês quiser tocar algum tratamento com alinhador e fazer disso um TCC, né, fiquem à vontade, entrem em contato com a gente que a gente vai dar total apoio para vocês, tá bom? Aqui o restante da publicação e o resultado clínico obtido aí nas vistas oclusais. Estou navegando por esses casos para vocês se sentirem o que vocês podem fazer assim que vocês começarem a trabalhar, tá? De maneira bastante tranquila. Mais um exemplo aqui de alinhamento, já um tempo um pouco maior, porque se você reparar aqui no 21, é um dente que tem bastante giroversão, pode colocar aí uns 45 graus de giroversão. Então, quanto mais movimento você tem para fazer, mais alinhadores você precisa para fazer o tratamento e a extensão desse tratamento, obviamente, fica maior. E esse caso aqui eu acho muito bacana para abordar um outro aspecto que eu já vou discutir com vocês. Vamos, por favor, foquem aqui, vamos raciocinar comigo aqui, fazer um raciocínio ortodôntico bastante tranquilo,
em termos de planejamento, e aí a gente vai explorar algumas questões, ok? Essa paciente aqui, ela buscou a gente para fazer fechamento dos espaços, né? Fechamento de diastemas. E aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho espaços abertos. Deixa eu ver se eu tenho a vista. Não era só aqui na distal do 13, mas também na distal do 23, aqui entre o 22 e o 23. Então, eu tenho diastemas superiores, né? E um excesso de torque, um excesso de inclinação, tanto dos dentes superiores quanto dos dentes inferiores. Vamos fazer um raciocínio ortodôntico, de planejamento ortodôntico bastante simples. Pode ter uma variação ou outra, mas vamos fazer um raciocínio mais ou menos comum aqui. Se eu tenho excesso de espaço na arcada superior, eu posso pensar em, através da melhora da inclinação dos meus incisivos superiores, palatinizar esses dentes, em consequência da palatinização, diminuir o perímetro da arcada, né? E, em consequência da diminuição do perímetro da arcada, fechar os meus diastemas. Um raciocínio bem tranquilo em termos de planejamento. Só que aqui eu tenho um problema. Se eu olhar aqui, ó, meu incisivo inferior, ele está tocando na palatina dos incisivos superiores. Então, eu tenho um problema para resolver, porque eu não tenho overjet. Como é que eu resolvo esse problema? Já que os meus incisivos inferiores estão vestibularizados, eu posso pensar, bom, vou lingualizar os meus incisivos inferiores para criar o overjet necessário para eu poder palatinizar os meus superiores, os meus incisivos superiores. Até aí tudo bem, só que eu tenho um outro problema. Aqui no inferior eu não tenho diastemas. Então eu vou precisar criar esses diastemas através de desgastes interproximais na arcada inferior. Então, esse é um raciocínio que eu acredito que a maioria de nós iríamos fazer para realizar esse, vou interromper um pouquinho aqui para bater um papo com vocês, para realizar esse tratamento ortodôntico. Concordam ou não? O que vocês acham aí? Vou deixar vocês interagirem um pouquinho aqui. Quase todo mundo desligou as câmeras. Silvio? Manda aí no chat para o professor Silvio aí se esse raciocínio é viável, que eu descrevi aí para vocês em termos de planejamento. Mandando aí, Silvio? Olha lá, boa, rainha. Beleza. Então, gente... Luciano, pode falar. Pode ser só uma coisinha? Só para deixar meio claro, você poderia explicar o que seria um attachment? Sim. Posso falar daqui a pouco? Sim, claro. Falar daqui a pouquinho, tá bom? Perfeito. Mas olha lá, então, se a gente considerar esse raciocínio clínico, que é comum à maioria de todos nós aí na definição desse planejamento, eu teria hoje uma série de perguntas para fazer, por exemplo, para vocês, perguntas que podem ser respondidas com as ferramentas da ortodontia digital. Por exemplo, a gente conversou que a gente poderia diminuir o perímetro da arcada superior fazendo o controle do torque dos incisivos superiores, certo? Desinclinando esses incisivos superiores. E a minha primeira pergunta para vocês é: o quanto eu preciso trabalhar na inclinação dos meus dentes superiores para que o perímetro da arcada seja diminuído o suficiente para fechar os meus diastemas?
Então, essa seria a primeira pergunta. O quanto? Me informa numericamente, quantitativamente, o quanto de inclinação eu preciso fazer. Segunda pergunta. A gente raciocinou juntos aí e falou assim, bom, precisamos, para poder desinclinar esses dentes, eu preciso criar um overjet. Ok. De quantos milímetros ou décimos de milímetros seria esse overjet? Segunda pergunta. Terceira pergunta. Para criar esse overjet, eu preciso desinclinar os meus dentes inferiores. Quanto de torque eu preciso dar em cada dente? Quarta pergunta. Para desinclinar, eu preciso fazer os strippings, os desgastes interproximais. O quanto de desgaste eu preciso fazer? Outra pergunta. Em que local, em que proximais eu preciso fazer os meus desgastes? Né? Então, veja bem, o nosso planejamento clínico não muda. Né? Por isso a importância do dentista, do ortodontista no planejamento. Sempre, em todos os casos. Isso não mudou. Né? O que mudou hoje com as ferramentas da ortodontia digital? A previsibilidade. As respostas para as perguntas que eu acabei de fazer para vocês. Eu tenho respostas a partir do momento que eu faço esse planejamento utilizando um software de planejamento ortodôntico, né? Eu tenho respostas para todas as perguntas que eu fiz para vocês. E isso é fantástico, né? Para a gente que trabalha analogicamente, isso é sensacional, você ter essa previsibilidade. E a partir do momento que eu tenho a resposta quantitativa para essas perguntas que eu fiz para vocês, eu tenho a resposta de quantos alinhadores, quantos aparelhos eu vou precisar para realizar o tratamento do meu paciente. E a segunda resposta que eles sempre querem é quanto tempo. Se eu troco o meu alinhador de 15 em 15 dias, por exemplo, no Easy Solution, eu tenho essa resposta também em termos de tempo de tratamento. Não é matemática, né? Por quê? Porque tem muita coisa envolvida. Tem o planejamento, tem a resposta biológica do paciente, tem o grau de colaboração que o paciente vai ter. Tudo isso vai influenciar na compatibilidade do planejamento digital com a resposta clínica, certo? Mas, tirando esse fator principal aí da colaboração, se o paciente usar direitinho, realmente, gente, é sensacional, porque você chega no número de alinhadores muito aproximado com o que foi previsto inicialmente, com um tempo de tratamento muito aproximado com o que foi previsto inicialmente. Beleza? Bom, para não ficar sem resposta, attachments, né, que é o termo que o Invisalign usa e que foi patenteado durante bastante tempo, né, são acréscimos de resina fotopolimerizável que a gente confecciona no início do tratamento do nosso paciente e que vão viabilizar que alguns movimentos aconteçam. Por exemplo, um exemplo clássico disso são movimentos de extrusão. Com alinhadores, você sem attachments, que a gente no Easy Solution chama de Easy Push, de empurrar. Sem isso, você não consegue, por exemplo, fazer um movimento de extrusão. Ou você vai usar as resinas fotopolimerizáveis, que são confeccionadas diretamente no dente, ou você vai usar o recurso do botão e elástico para fazer esse movimento de extrusão. Beleza? Para fazer os attachments, ou o Easy Push, você recebe uma guia com nichos que você vai preencher com resina fotopolimerizável, vai levar na boca do seu paciente, polimerizar, tira a guia, fica lá confeccionada essas resinas de uma maneira bastante
tranquila, tecnicamente falando também. Beleza? Pintou mais alguma pergunta aí, Silvio? Tem mais uma pergunta, é se para classe 2, para classe 3, mordida cruzada, se dá para usar com alinhador corrigido. Foge das melhores indicações, né? Quem trabalha com Invisalign vai falar assim, eu faço qualquer caso, né? O Invisalign faz qualquer caso com alinhador, né? Ok, se você quiser seguir esse caminho, o que eu recomendo que você faça? Primeiro, estudar muito biomecânica de tratamentos com alinhadores, né? Hoje você já tem aí alguns livros, alguma literatura para começar a estudar isso, né? Segundo, se acostume, porque quando você entra em casos de complexidade maior, a literatura diz, né? Exemplos eu mostrei para vocês aí, que você perde previsibilidade. Então, por exemplo, você vai lá, faz um planejamento digital para um tratamento de distalização, para correção de uma classe 2 completa. Primeiro, o software aceita tudo, né? Segundo, vai vir lá 120 alinhadores, né? Aí você vai terminar esses 120 e vai precisar de um refinamento com mais 60 alinhadores. O que isso está mostrando? Que você está perdendo previsibilidade, né? Você está fugindo do que eu falo que é o filé mignon para alinhadores. Não estou falando o que é errado. Você tem aí os Invisalign, Doctors, Diamond, Esmeralda, né? Que focam a vida deles nisso, né? E aí tem casos de sucesso, tem casos de insucesso, como tem em qualquer técnica, né? Mas hoje a minha opinião é, casos assim você vai conduzir com uma previsibilidade, com tempo e uma eficiência biomecânica muito mais tranquilamente se você fizer com ortodontia convencional. Então, qual que é a grande vantagem? É só você bater a mão no peito e falar que você é o rei do planejamento, né, com uma determinada marca ou outra marca de alinhador? Não. O que valeu? O que vale mais a pena? A sua efetividade, né, e a condução clínica do seu paciente. Então, quando eu falo para vocês ficarem na melhor indicação, é porque eu sei que o índice de sucesso de vocês vai ser muito maior. Mais algum mais, Silvio? Aproveitando, tem uma aluna que perguntou se existe algum curso de planejamento digital. Os sistemas de alinhador, hoje eles dão uma formação básica para vocês se sentirem seguros em trabalhar, né, com cada sistema aí, né? Existem dentistas colocando na internet conteúdos sobre planejamento digital que são bem interessantes. Agora, quando você fala planejamento digital, está muito amplo, né? Existem cursos agora maiores, a gente tem um projeto, inclusive de começar em breve no NEL, um curso de 1 ano de planejamento digital e tratamento com alinhador. Mas aí já vai entrar também a parte de colagem indireta, vamos fazer colagem indireta digital, usando o fluxo digital, vamos aprofundar essa questão do planejamento para que vocês aprendam mais os fundamentos do planejamento digital. Tá todo mundo começando, não tem muita gente dando curso disso, porque muito pouca gente tem know-how disso, na verdade, né? Muita gente está aprendendo ainda, né? Então, o que eu posso falar é que em breve aí estava já desenrolando esse processo da gente lançar esse curso no NEL, aí veio a questão aí do coronavírus e deu uma derrubada nisso, mas assim que tudo isso passar, provavelmente aí metade do segundo semestre ou até começo do ano que vem, a gente espera que esse curso decole aí no NEL, tá bom? Me veio uma pergunta aqui no chat, eu já vi aqui, Silvião, do Invisalign
First, né? First. Qual a sua opinião sobre alinhadores em fase de crescimento? Então, mais uma vez, te mostrei artigo que cientificamente mostra que não tem ainda embasamento científico. E outra, eu sou ortopedista funcional, né? E eu aposto com vocês que os americanos, eles não conhecem os fundamentos, por exemplo, da ortopedia funcional dos maxilares. Então, eu sou contra um monte de coisa do Invisalign First, né? Por fundamento, né? Porque eu tenho objetivos a serem alcançados que eu sei que com o alinhador eu não vou conseguir. Agora, a questão que vocês têm que responder para vocês mesmos, quando vocês, né, e eles, quando propõem um tratamento desses, né, com alinhador em dentição decídua ou em dentição mista, a questão que tem que ser respondida é: aonde você quer chegar? Quais os seus objetivos de tratamento? Ah, eu quero fazer um alinhamento no incisivo que está em erupção aqui, ok? Cara, faz. Para fazer isso, faz, entendeu? Agora, quando você começa a extrapolar, quero corrigir uma classe 2, um retrognatismo mandibular, aí para mim já começa. Estou adaptando tudo a uma única técnica. Então, eu fugiria desse caminho. Eu posso falar isso para vocês, até porque minha formação é bastante variada. Não que eu saiba tudo, absolutamente não sei nada, né? Mas eu sei de tudo um pouco. E aí eu sei que ortopedia funcional para dentição decídua, dentição mista, é rainha, galera. Não adianta. Estudem ortopedia funcional, porque vocês vão ter mais uma ferramenta sensacional para tratar os seus pacientes nessa fase aí, tá bom? Muito bem. Mais alguma? Posso seguir? Show de bola. Vou voltar a compartilhar um pouquinho, tá bom? Beleza. Vamos lá, então. Apareceu aí, Silvião? Apareceu. Tranquilo. Então, vamos lá. Olha, então, voltando aí ao caso dessa paciente, né? Qual que é o fluxo, gente? Isso aqui vai para um software. E aí, no software, eu faço uma simulação do que eu quero fazer, dos meus objetivos clínicos, né? Do que eu determinei clinicamente. E tá aí, ó, as vistas, né? Dessas movimentações, vista frontal. Claro que isso tudo é 3D. Eu estou aqui mostrando print screens, né? Fotos da tela do software, mas que dá para vocês visualizarem os objetivos de tratamento, né? Original, final, em diversas vistas, as etapas de tratamento aqui, ó. Olha lá, criação do overjet através da lingualização inferior. Guardem bem essa imagem aqui, olha. Essa é a imagem do planejamento digital. Overbite, overjet. Inicial, final. Inicial, final. Guardaram aí? Deu para enxergar direitinho? Guarda bem que vocês vão ver a resposta clínica daqui a pouco. Tabela de movimentos, desgastes. E olha só, gente, tratamento para ser feito em 6 meses. Que tenha mais uma etapa de refinamento, né? Que vocês estão enxergando aqui. Etapa de refinamento, 1 mês e meio. 7 meses e meio de tratamento. Olha que bacana para você fazer com o alinhador. Aqui a paciente e a resposta clínica. Os espaços fechados. Reparem no controle de torque, né? De inclinação dos dentes. Lingualizei os meus inferiores sem perder o alinhamento, fechei os meus espaços superiores e nessa vista lateral. Olha que bacana, por isso que eu falei para vocês olharem a foto do planejamento. Olha como a resposta realmente é muito parecida, né, da programação digital com a resposta clínica quando a gente tem boa colaboração do paciente, né?
Muito bem, mais um exemplo clínico antes da gente entrar no fluxo, aí para vocês entenderem o fluxo resumido. Um caso de ortodontia com reabilitação. Então, o paciente buscou a gente, a clínica, né, para fechar esse espaço, mas aí fechar só com estética, só com resina, ou lente, ou faceta, vai ficar com um dente extremamente desproporcional e eu posso fazer esse trabalho com o alinhador de uma forma extremamente simples. Vou aproveitar, fechar meu espaço para depois fazer a reabilitação estética, já vou aproveitar matar esse apinhamento de uma recidiva de tratamento aqui. Planejamento digital, isso tudo você mostra para o seu paciente, então ele já tem a possibilidade de visualizar como é que vai ficar o tratamento dele, isso é muito bacana também. As etapas de correção aqui, do planejamento digital. E aqui um exemplo ó, do Easy Push, né? O que a gente faz? Faz o design, né, dessa resina que vai ser feita no dente no software. Isso aqui tem um formato apropriado, um tamanho, inclinação, posição, tudo que depende de estudo de biomecânica. A gente faz isso para vocês. E a simulação desse fechamento desse diastema. Tabela de movimento, desgastes na arcada inferior, as orientações clínicas. Aqui um exemplo, olha aqui, ó, do Easy Push, né? Que o Invisalign chama de attachment. A quantidade de alinhadores, gente, caso para fazer em 4 meses e meio. Né? Esse caso, o paciente era super colaborador, não precisou de nenhum refinamento. Então, um caso que concluiu com 9 alinhadores superiores, 9 inferiores, em 4 meses e meio de tratamento. E aqui as fotos da evolução do tratamento. Olha que bacana. Inicial, aqui a primeira foto superior, depois de confeccionadas resinas, né? Na primeira etapa de tratamento, segunda finalizou, removeu aí as resinas e agora ele vai fazer as lentes para melhorar a cor desses dentes aí. Vista oclusal, superior e inferior. Então, gente, tem tanto caso bom para fazer com essas melhores indicações que a minha pergunta é, para que eu vou ficar sofrendo fazendo casos mais complexos, mais longos, mais caros e que você tende com a tendência, né, com o passar do tempo, quando você estende o tratamento, você acaba perdendo colaboração do paciente e aí os resultados clínicos vão piorando. Para que usar esse caminho? Só para eu bater a mão no peito e falar que eu sou o bonzão do alinhador? Né? Sou totalmente contra isso aí. Mais umzinho, último. Essa paciente, uma modelo com um grau de apinhamento um pouco mais severo, um pouco de trespasse vertical para melhorar e corredor bucal. Né? Ela tinha queixa dessa inclinação dos pré-molares aí para a palatina e a gente conduziu com o alinhador, só que já é um tratamento um pouco mais extenso. Né? Aqui é planejamento da reabilitação, planejamento digital da parte ortodôntica, vista do overbite e overjet, a arcada superior com as etapas de tratamento, reparem que é um tratamento um pouco maior, cada pulinho desse é uma etapa de tratamento feita com alinhador. Tabela de movimentos, desgastes interproximais, orientações clínicas, número de alinhadores. Ó, já vai para 18 alinhadores, hein? 18 alinhadores já está batendo aí 1 ano de tratamento. Gente, vamos para o mundo real, que eu gosto de falar. Paciente usar 1 ano, todos os dias, 20 horas por dia o aparelho. É fácil? Não é fácil, né? Quantos de nós teríamos essa disciplina? Por isso que eu falo, quanto mais rápido, mais efetivo, maior sucesso clínico vocês vão ter. Tá aqui o inicial,
E aqui uma fase de um pré-refinamento, de um alinhamento final. Vista frontal. Vistas oclusais. E aqui o último casinho, só para finalizar, um caso que o cara queria melhorar só a estética, não queria corrigir essa classe 2. Né? Caso um pouco mais extenso, mas de um alinhamento importante, em que a gente melhorou bastante o alinhamento, a estética, mas não é um caso de tratamento total, né? Um tratamento que a gente chama de parcial e voltado para a queixa principal do paciente. Muito bem. Para finalizar, só para vocês poderem entender direitinho, tudo vai começar então o tratamento com qualquer sistema de alinhador. Ele começa pela obtenção de um modelo digital. Isso não significa que você precisa ter um scanner, né? Mas em algum momento a boca do seu paciente, né, ou o modelo de gesso do seu paciente, da boca do seu paciente, vai ter que ser digitalizado, né? Vai ser escaneado. Então, ou pode ser escaneado o modelo de gesso através de um scanner que chama desktop scanner, né, um scanner de bancada. Aqui um videozinho de uma das marcas de scanner, né? A gente aqui no ISA é muito parceiro da Trishape. E esse é um exemplo de um desktop scanner. Então, o modelo de gesso vai ser posicionado numa base, essa base que está aparecendo aí, daqui a pouco vai aparecer o modelo de gesso, e câmeras vão tirar fotografias desse modelo e um software vai montar, através dessas fotografias, um modelo 3D digital. Olha lá, o modelinho posicionado, as câmeras vão fotografando, vai girando esse modelo. Claro que para alinhador giraria o inferior, o superior e depois também seria escaneada a oclusão do paciente, né? Esses são scanners de bancada, custo aproximado aí no mercado R$30 mil. Ou um método mais direto e mais rápido e mais preciso, que é o escaneamento intraoral, né? Então, o sujeito aí vai fazer um autoescaneamento nesse vídeo. Vocês podem achar no YouTube esse vídeo aí. Ele vai passando o scanner, e o scanner vai fazendo as fotografias, o software vai remontando essas fotos até ter a obtenção de um modelo digital diretamente, né? Escaneamento intraoral. Escaneou o inferior, vai escanear o superior. Esse é o scanner, chama Trius, da Trishape, que, como eu falei, já é nossa parceira aí desde o início do Easy Solution. Aí o software de planejamento que a gente usa aqui também é da Trishape, que é a maior empresa em termos de tecnologia para dentistas. Empresa dinamarquesa. Escaneou o inferior, escaneou o superior, vai posicionar o scanner de ladinho, o paciente morde, né? Posiciona o scanner de lado e ele faz o registro da oclusão do paciente. Ó, o software já junta os dois modelos, né? E pronto, gente. Está obtido aí o modelo digital, né? É claro que esse vídeo ele é da empresa, né? Um vídeo empresarial, né? Então, no mundo real, esse processo do escaneamento demora um pouco mais, mas não deixa de validar isso como um baita caminho para a obtenção dos modelos digitais, tá? Seja para uso em ortodontia, em prótese, enfim.
Muito bem. Depois que esses modelos digitais são criados, eu preciso, para fazer o meu planejamento digital, fazer um processo que chama troquelização. Eu preciso separar esses dentes que eu quero movimentar no meu planejamento digital. Então, estou lá ó, com o meu modelo digital, vou adiantar um pouquinho, isso aqui é nível mais de curiosidade para vocês. Existe um processo que eu vou marcando ali mesial, distal, mesial, distal, mesial, distal de cada dente. E depois disso, o software já consegue identificar o que é dente, o que é gengiva, aonde começa e aonde termina cada dente do modelo do meu paciente. Esse é o processo de troquelização virtual. Depois de troquelizados, separados esses dentes, eu vou poder no meu software fazer a movimentação dos meus dentes, né? Então, por exemplo, nesse modelo, eu vou querer, por exemplo, fazer a movimentação unitária aqui, ó, do meu dente 22. Né? Ele está aqui com uma giroversão, eu vou querer movimentar esse dente no software. Né? Então, eu seleciono esse dente no software e depois escolho, né, no programa o movimento que eu quero fazer. Então, observem bem agora o dente 22. Ele vai começar a dar pequenos pulinhos. Cada pulinho desse, por exemplo, é 1 grau de giroversão que eu estou fazendo no dente. Se eu fosse mexer de canino a canino, eu faria dente a dente, toda essa movimentação dente a dente. Depois que eu faço todas essas movimentações, eu crio no meu software etapas de tratamento que vão ser as etapas que os meus alinhadores vão fazer na boca do paciente. Eu chamo de setup toda a programação total dos movimentos que eu vou fazer no software. E divido esse tratamento de acordo com a quantidade de movimentos que eu tenho para fazer em etapas, em sub-setups. Por exemplo, ó, vamos pegar mais um caso clínico aqui, que vocês gostam de ver. Se eu tenho essa paciente, por exemplo, o objetivo do tratamento aqui, ó, fechar esses diastemas que abriram aqui na distal dos laterais. Ó, menino ia casar, queria casar sem os diastemas, optou pelos alinhadores. Aqui, olha, eu vou mostrar para vocês um vídeo do meu planejamento digital para fazer esse fechamento dos espaços. Estou aí com os meus espaços abertos. Um nivelamento anterior para fazer também entre os incisivos centrais. E aí está o meu setup na vista frontal e na vista lateral com os espaços fechando. E agora eu vou fazer a divisão desse planejamento em etapas. Então, reparem que eu vou passar etapa por etapa. Deu um primeiro pulinho, que vai ser o meu subsetup 1, minha etapa 1. Segundo pulinho, subsetup 2. Terceiro pulinho, subsetup 3. Quarto pulinho, subsetup 4, ou etapa 4. Né? Ah, Luciano, por que 4 etapas? Porque eu tenho uma quantidade de movimentos que foram feitas nesse planejamento que eu preciso de 4 etapas. Se eu tivesse menos movimentos sendo feitos, eu precisaria de menos etapas. Se eu tivesse mais movimentos sendo feitos, eu precisaria de mais etapas. Tudo bem? Estou passando pelo fluxo digital. E aí você tem a apresentação desse planejamento que a gente faz num PowerPoint e disponibiliza para vocês, para que vocês possam mostrar, primeiro ver isso, né, aprovar isso e mostrar também para o paciente de vocês, em diferentes vistas, né?
paciente fica super encantado, né? E o processo de venda, né, dos nossos tratamentos é um processo de encantamento do paciente, né? De emocionar o paciente, mas ele adora ver essa programação digital aí. Depois de feita essa programação digital, a gente tem que transformar os modelos digitais em modelos físicos, para que seja feita o que depois? A termoplastificação dos alinhadores. Então, o processo de impressão 3D de cada etapa do tratamento. Então, naquele caso que eu mostrei para vocês girando lateral, eu preciso de 2 etapas de tratamento, porque eu estou girando aquele dente 12 graus, né? Cada sistema de alinhador tem uma referência para trabalhar, né? Então, no Easy Solution, giroversão, por exemplo, a gente divide de 6 em 6 graus, tá? Então, aqui eu tenho o original, o dente parcialmente girado, né? Aqui, girado 6 graus. E aqui, numa segunda etapa de tratamento, o dente totalmente girado, girado 12 graus. Imprimi os meus modelos, prototipei os meus modelos, né? Agora eu vou fazer a termoplastificação dos alinhadores, que é feita numa plastificadora que é diferente do que vocês estão acostumados aí, né? Essa plastificadora, ela tem um tempo de aquecimento que é padronizado para cada espessura de placa e também ela trabalha por uma injeção de ar que é feita por dentro dela aqui, que depois de plastificada a placa, depois de aquecida a placa, esse ar empurra a placa contra o modelo que foi impresso na impressora 3D, para você ter a plastificação, a cópia do modelo de gesso, certo? Deixa eu sair aqui agora. Essas aqui são as informações do Easy Solution, telefone de contato, nosso site. Sigam a gente lá no Insta, _Easy Solution, e o Face, @sistema Easy Solution. Também eu tenho o QR Code aí, para quem está acostumado a trabalhar com QR. Já vai levar vocês direto ao site, tá bom? Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Voltei aqui, Silvião. Vamos lá. Gostaram ou não? Cadê os polegarzinhos? Polegarzinhos, vai, para eu ficar feliz aqui. Sexta-feira, quase 8 da noite. Isso, mais polegarzinho para eu ficar mais feliz, vai. Boa, aí. Boa, show de bola. E eu tenho aqui, para quem ficou até o final da live, uma surpresa para vocês. Antes da surpresa, pode responder as perguntas ou não? Claro. Bom, já que vocês gostaram aí, antes de responder as perguntas, antes que o pessoal saia, quem gostou, quem acha que quem quer começar a dar o primeiro passo nessa direção dos alinhadores, o Neo, o Bretos, né, são uma escola super parceira nossa. Eu gosto demais do coordenador de vocês. Né, gosto demais do professor Silvio aí, que é meu colega já há mais de 20 anos. Então, como um benefício para vocês aí, para quem estava na live, é exclusivo para quem estava na live. Tá? A gente vai dar o credenciamento online gratuito para vocês do Easy Solution, tá bom? Normalmente esse credenciamento custa R$490, mas para quem estava na live agora, e quem quiser, obviamente, manda no chat aí pode mandar o nome e o telefone, que depois a gente vai recolher aí as informações do chat, e eu vou pedir para a Thelma, que trabalha no Easy, faz essa parte de credenciamento, entrar em contato com cada um de vocês
para vocês completarem uma fichinha de inscrição de credenciamento e dar seguimento ao credenciamento, tá bom? Curtiram? Manda no chat aí quem quiser, tá legal? Vai lá, Silvão, manda as perguntas aí. Beleza. Primeira pergunta é qual o valor do scanner? Vamos lá, scanner hoje, o scanner de bancada, que vai escanear modelos de gesso, ele custa por volta de R$30 mil. Isso estou dando um valor aproximado, porque varia de marca para marca, né, de empresa para empresa. E os scanners intraorais, eles estão variando na faixa de 90 a 130 mil reais. Tá? Também dependendo da marca e da qualidade do scanner, né? Não tem jeito. Então, nessa faixa de valor aí. Próxima. Beleza. Quantos alinhadores tem cada sub-setup? Boa. Cada etapa de tratamento com o Easy Solution, por isso que eu falei que não entrei muito em detalhes técnicos, tá bom? Com vocês. Isso tudo vocês vão aprender depois no curso online, no credenciamento, e depois no futuro, quando a gente puder se reunir de novo nos presenciais. Mas no Easy Solution, cada sub-setup ou cada etapa de tratamento, ela é feita com um conjunto de alinhadores, de 3 alinhadores. Tá? Então, cada sub-setup, 3 alinhadores. Esses 3 alinhadores, eles evoluem em questão de espessura. Eles são de formatos iguais, né? Mas eles evoluem em espessura. O primeiro alinhador ele tem 0,5, o segundo 0,62 e o terceiro 0,75. Então, por que a gente faz isso? Né? Já entrando então. O primeiro alinhador, ele é muito flexível, muito confortável para o paciente. E ele inicia os movimentos daquela etapa. Né? O segundo continua, o terceiro finaliza o movimento daquela etapa. Então, você consegue ter uma resposta de conforto muito bacana do paciente, muito pouco agressiva, então o paciente não tem dor, né? Ele sente uma pressão, né? Mas ele não sente dor. Então fica bastante confortável para ele. Beleza. E qual software que tem que estar instalado para o dentista e o software para mostrar para o paciente? Olha que bacana, ó. Vocês não precisam de software nenhum, né? Porque quem faz o planejamento técnico, né, do tratamento é a gente. Né? Então, a gente tem ortodontistas com experiência aqui em biomecânica que vão fazer o planejamento técnico através do software que chama OrthoAnalyzer. O que você precisa definir no momento que você solicita para a gente um planejamento são os objetivos clínicos. O que você quer fazer clinicamente no seu paciente. Isso vocês definem. Né? E a gente transforma o seu desejo clínico em planejamento técnico. Tá? Para a visualização daquele planejamento, daqueles planejamentos exemplo que eu mostrei para vocês agora durante a aula, você precisa de um software. Anota o nome aí, Silvião, põe no chat aí o nome do software que eles vão precisar. Chama PowerPoint. Eu estava anotando aí, eu vi a Cris anotando. O planejamento a gente manda no PowerPoint, então são slides que estão em sequência, que ao você trocar de um slide para o outro, você visualiza o movimento acontecendo, tá bom? Então não precisa ter software nenhum, só o PowerPoint já é suficiente. Se você quiser intervir, né,
fazer modificação no planejamento, o caminho mais fácil é, você vai abrir uma conferência, agora todo mundo vai ficar expert em conferência, né, que era uma dificuldade para todo mundo, então a gente vai ter o Zoom aqui, que a gente fazia por Skype, né? Mas o Zoom demonstrou ser uma baita ferramenta para isso. O nosso ortodontista abre aqui o software de planejamento, o OrthoAnalyzer, e discute o planejamento com você. Fala assim, pô, eu queria esse dente mais aqui. Aí ela vai falar, olha, não dá, porque quando eu movimento, ele bate aqui no de baixo, cria uma interferência oclusal. Então, vocês têm possibilidade de fazer essa discussão, né? Sem ter que ficar perdendo tempo mexendo em software no dia a dia de vocês, que é super corrido. Então, a gente tira essa pedra do caminho de vocês, tá bom? E o preço médio para cobrar, preço médio para o dentista? Custo do Easy Solution, ele gira, os casos em média estão entre R$ 1.700 e R$ 1.900, R$ 2.000, que são tratamentos de 6 meses, que vocês podem pagar em 9 vezes sem juros aqui para a gente. Mas, veja bem, se o caso for mais simples, ele vai custar menos. Ele pode partir de R$ 390. Por exemplo, você quer movimentar um dente, fazer um ajuste ali num dente que girou, né? Um caso mais simples. Vai partir de 390. Se você quiser fazer um caso mais complexo, pô, é um caso de 1 ano, quase 1 ano e meio de tratamento. Aí o custo vai para uns R$ 3.000, mais ou menos, 3.200. São os casos mais complexos, tá? Mas a grande maioria dos planejamentos que a gente faz aqui, para tratar casos como eu mostrei para vocês aí, das melhores indicações, vai ficar nessa faixa de 1.800 até 2.000 reais. Tem mais uma, se o modelo de gesso, se vai para vocês, mas se tem a possibilidade. Tem. Vamos supor, tem alguém aí bem do interior, cidade pequena mesmo, interior, pode se identificar, eu não vou... Ninguém vai fazer bullying. Boa, Lígia, é acessível. O Easy Solution, o desafio foi ser acessível mesmo. Tecnológico, porém acessível, né? Eu mesma, boa. Fala, Carol, da onde você é? Tô vendo no chat aqui. Deixa eu ver aqui. Francisco Morato? Não, Francisco Morato aqui, do lado? É outro? Não. Uma cidade. Ah, é longe? Bom. Cidade de Francisco Morato. Nem sei onde fica, Carol. Ó, Carol tá lá em Francisco Morato. Se não tiver radiologia lá do lado dela, que próximo a Jundiaí. Ah, eu sei, Francisco Morato aqui perto. Ah, Francisco Morato não é. Tô falando lá do Acre, né? Jundiaí. Jundiaí é fácil. Eu brinco. Às vezes tem gente que fala assim, pô, tô lá no Amazonas, né? Dá para trabalhar? Dá. O que vocês vão fazer? Vai mandar um modelo de gesso. Chegou aqui na nossa sede, a gente tem um scanner aqui. Ó, quem faz o escaneamento está até aqui. Dá um oi aí, Davi. Olha. Tem uma pessoa aqui, o Davi, que vai pegar o modelo e vai escanear o modelo de gesso para vocês. Não tem problema nenhum. Eu recebo muitos modelos de gesso, galera. Mundo real, no Brasil, ainda é muito analógico. Então, a gente trabalha muito com modelo de gesso. É só mandar o modelo que a gente escaneia e transforma ele no modelo digital, tá bom? Claro que é muito mais fácil se é escaneado, porque aperta o botão, o modelo já está aqui no nosso computador, né? O que vai atrasar um pouco, né? Poderia ser mais rápido, mas acreditem, a maioria dos casos que a gente faz aqui ainda é no fluxo do escaneamento do modelo de gesso. E funciona muito bem.
nasceu assim, viu? O Easy Solution nasceu assim. Há 5 anos atrás, vocês sabem quantas radiologias em São Paulo tinham scanner intraoral? Uma. Só a Indoor, aqui do professor Israel, que tinha scanner intraoral. Hoje, já várias radiologias caminharam nessa direção, né? Mas é uma coisa muito recente ainda. Olha só, a pergunta da Anne aqui. Aqui em São Paulo, vocês têm alguma radiologia parceira? Vixe, um monte. Se você... Quer ver? É muito fácil. Se vocês entrarem no site do Easy Solution, vou tentar colocar aqui. Para todos. Eu queria digitar para todos. Peraí. Todos. Boa. Aqui, ó. Se você digitar, entrar lá, www.sistemaeasysolution.com.br. Se entrar no site, tem lá um botãozinho buscar radiologia. Faz uma experiência vocês depois. Você vai colocar o CEP do seu consultório. E aí já vai localizar uma radiologia mais próxima de você. Tá bom? Tem esse mecanismo. Assim como para os pacientes também, se eles colocarem o CEP e buscar um dentista, ele coloca o CEP dele e já vai aparecer um dentista próximo de você. Para quem vai se credenciar aí, já faz o teste, vê se tem concorrente perto. É fácil de achar. Vocês vão se surpreender. O Easy está batendo mais de 2.000 credenciados, já é bastante gente. Você tem noção do preço? Quando sai a documentação com escaneamento? Depende. Outra coisa. Tira isso da cabeça. Vocês estão achando que documentação digital é super cara, que vai ser caro para o paciente? Nada. As radiologias estão loucas para não fazer mais modelo de gesso. Então, elas abaixaram o preço. Porque se elas deixam o preço alto, além de comprar o scanner, que é um equipamento caro, elas continuam fazendo o modelo de gesso. Então, elas compraram o scanner e abaixaram o preço para ficar mais ou menos no mesmo preço de uma documentação analógica. Tá? Então, uma documentação completa hoje de Solution, ela gira em torno de 180, depende da radiologia. Eu já ouvi por 120, já ouvi 250. Essas que são parceiras, liga lá e pergunta, quanto que custa a documentação para o sistema de alinhadores de Solution? Aí elas já vão falar para vocês. O preço do escaneamento somente, vamos supor que você já tem a documentação do seu paciente. Ou você não quer pedir uma documentação completa, você quer só uma panorâmica. O valor do escaneamento está super baixo. Tá? Tem lugar que é R$100, eu já ouvi R$50, já ouvi 150, mas já é bem mais acessível. Tá bom? Já vou pôr o Insta segue a gente lá no Insta. Gente, não perde essa live de quarta que vem, que vai ser top, viu? Só que vai ser no Insta, né? Aí não é essa boiada aqui, ó. A gente tá 1h30 falando aqui, não cai. O Insta a live vai ser de 40 minutos, que depois começa a cair, eles começam a derrubar. E tem que mandar coração, tô aprendendo umas coisas. Tem que mandar coraçãozinho nas lives que vocês gostam, porque aí não cai. Consigo utilizar pacientes que têm ausência de dente? Consegue. Só não pode ser, se tiver só até canino, ferrou, né? Aí não vai ter ancoragem, né? Mas se estiver faltando um dente, vai ser normal, vai ter aquele espaço, o alinhador vai dar uma descida e começar a contornar o dente vizinho. Não tem problema nenhum. Pergunta da Emi, né? Luciano. Fala. E quando você pede um modelo 3D, ficaria mais caro? Não, modelo 3D, não. Modelo 3D é o modelo digital. Impresso,
Silvião? Isso. Ah, meu, aí De eles cobram repente, mais caro. Aí fica mais caro. Se você pede o digital e a impresso, impressão é cara, né? aí pelo menos uns R$ 50 a mais. Tá, tranquilo. A gente, se você pedir os alinhadores, quando a gente mandar os alinhadores, a gente manda também os modelos para vocês. Inclusive o modelo inicial do paciente. Então você já recebe o modelo inicial prototipado, impresso na impressora 3D. Então não pede na documentação. Tá. E dá para colocar dente? Um dentinho falso? Difícil. Dá para colocar se você não for movimentar os dentes vizinhos, né? Porque senão esse é um problema. Perfeito. De nada, Emir. Beleza. Certo? Cadê o nível? Já tá bêbado, né? Com aquela cerveja lá. Não tomei nenhuma, hein, já. Cadê você? Dormiu, olha lá, apagou. Ligou a câmera. Beleza. Ô, Luciano, eu vou pedir só para o pessoal abrir a câmera, quem quiser, só para a gente tirar uma foto, pode ser? Ah, show de bola. Vamos embora. Vou tirar aqui também. Eu não estou conseguindo. Consegui, doutor? Beleza. Não Só falta consegui. a Lígia. Ô, A Lígia. Lígia não conseguiu. Não estou conseguindo. Tudo bem. Lígia, você Deixa tá eu- de pijama já, né? Eu tô aqui tomando vinho. Olha lá, sabia. Deve ser isso. Ai, meu Deus. Aí, abriu. Aí, ó. Beleza. Um brinde. Vamos lá. É. Vamos. Eba. 3, Tô tomando água 2, 1. tônica aqui. Tem outra parte, né? Olha lá, mais uma foto. Beleza. Tem que ir na outra, tem que ir na Opa, outra. tem mais. Ih, tem mais, peraí. Mais um. Acho que deu. Show. De bola. Beleza. Ai, que coisa. Valeu, Luciano. Obrigado pela aula. O Bretos não pôde entrar. Ah, Mas manda um abraço pra ele. excelente. Pode deixar. Eu não vou ser Curtiram, muito galera? longo pra- Valeu? Valeu o tempo aí? Show. Muito bom. É? Beleza. Fico feliz. Excelente. Tá joia. Valeu. Beijo grande pra Valeu, vocês. pessoal. Não vou atrapalhar o jantar de vocês. Boa janta aí. Valeu. Falou, até mais.